Palhoça de habitantes famintos. Será que a gente cria um museu? Aí ele vai falando dos diferentes problemas, né? Se é um estado conhecido por tantos problemas com relação à seca, a gente vai investir num museu? E aí tem os artistas. Porque os artistas dizem, Antônio Bandeira afirma, aqui no Ceará até os artistas são flagelados. Isso é uma frase de Antônio Bandeira numa entrevista, ele diz. Então, o que acontece? Mário Barata também está fazendo toda uma discussão sobre federalização de projetos culturais no Brasil, ou seja, dizendo que é preciso investir de forma descentralizada na cultura. Então, o que os artistas estão fazendo? Eles estão se apropriando do discurso da seca, que vai definir o Ceará como lugar do Nordeste, né? O Ceará é do Nordeste, que é inventado, né, em meados do século XX, porque o Ceará essencialmente é esse lugar da seca. Então, os artistas também estão vivendo uma seca de cultura, né? Eles também são flagelados, porque eles são obrigados a emigrar, eles são obrigados a sair, eles não têm um porto seguro na cidade, um espaço de formação. Então, eles estão exigindo do Antônio Martins Filho que se crie um museu na cidade. E aí ele vai tomar a iniciativa e vai criar um projeto de museu universitário, né? Considerando todos os processos, né? O envolvimento dele com a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, o envolvimento dele com a literatura, né? Todo esse processo de investimento. E é importante destacar que o museu da universidade, ele não foi feito com doação de nenhum grande colecionador, né? Isso é extremamente importante, porque nós temos museus universitários no país que foram criados a partir da doação de grandes colecionadores, mas aqui não é o caso. Aqui é uma política pública para as artes, onde há um investimento importante na aquisição de obras de arte, né? E essa aquisição ela acontece de maneiras diferentes, que a gente também vai ver nesse processo. Tanto no estímulo de uma produção local, como também estimulando artistas como Antônio Bandeira, que estavam circulando internacionalmente, né? Então, é um museu que diz um pouco disso. Então, esse capítulo vai discutir toda essa questão do que é o exílio, né? E a partir da música O Carneiro, né? Do Ednardo e do Augusto Pontes, esse desejo, né? De ir viajar, de voltar em revistas super coloridas, né? Aí os processos de migração e de exílio que estão presentes na própria coleção. Então você tem a experiência, né, daqueles que foram para a Amazônia através dos cartazes do Chablot. Tem a própria noção de Nordeste, e aí o que é o Nordeste e qual é a relação do Nordeste com essa ideia da seca. E a gente tem um cartaz, esse cartaz é um cartaz da exposição Nordeste que foi feito no Museu do Inhão, que é outra coisa também que a gente vai discutir, que a gente conhece pouco, é que o Ceará emprestou acervo para o Museu União da Bahia organizar a sua exposição, em que o Ceará, a Universidade do Ceará com a Universidade Federal da Bahia, as duas universidades tinham um diálogo muito importante, muito rico, e inclusive a Lina Bobardi, havia uma discussão que ela, o Lívio Xavier Júnior e o Francisco Brenan seriam um triângulo antibienal, né? Tem uma discussão sobre isso, ou seja, de um projeto que estava sendo construído aí nesse período. E aí aqui na imagem a gente vai ver um Rembrandt, né? Com os olhos arregalados, né? Ao lado, né? de uma imagem do Raimundo Sela, ao lado do MST, das Vidas Secas, ao lado de uma escultura do Sebastião Ezequiel, chama Retirada, né? A exposição Carneiro, né? Que já é uma discussão contemporânea sobre esse debate do exílio com relação aos artistas, né? E a imagem do trabalho do Descartes Gadelha, que se chama Os Olhos do Lixo. Porque aí, ao mesmo tempo que a gente vai discutindo como os artistas se apropriam desse discurso sobre os flagelados, a gente também vai vendo como os artistas estão narrando a experiência dos retirantes, né? Então você vai ter a experiência do Raimundo Sela, você vai ter a experiência, né, do Sebastião Ezequiel, e aí, né, o Malk tem um papel importantíssimo, né, nesse lugar que ocupa a chamada cultura popular, né, porque ele coloca para dialogar a cultura popular ao lado do Antônio Bandeira, ou seja, a gente se visitava as exposições vendo um Bandeira e vendo,
né, uma obra do Sebastião Ezequiel. Também havia uma noção crítica da noção de folclore na época, tanto por Antônio Bandeira quanto por Lívio Xavier Júnior. E aí a gente tem essa ideia de um Rembrandt na Palhoça com habitantes famintos, né? Que é o Rembrandt dialogando, que está na coleção do museu, né? E dialogando com a produção dos próprios artistas sobre essas pessoas sem nome, né? E inserindo na narrativa da história do Ceará esses rostos, essas pessoas que não têm nome, né? Essas pessoas que são invisibilizadas, né? Pelas suas narrativas, pelas suas experiências, né? E aí eu termino esse capítulo dizendo: com os olhos do lixo, perguntamos se o mal que, como lugar de memória, convocou a presença dos sem nome, se os artistas presentes nas suas coleções tornaram visíveis os trabalhos silenciosos dos que sabem viver sem, a partir dos bens comuns. São pessoas que não estão fora do nosso mundo, estão trabalhando para sobreviver fora da lógica da propriedade privada. Os tempos de exílio foram expostos no museu por alguns artistas que se apropriaram da condição de exilados para construir um olhar estrangeiro a respeito dos sem nome, sem lugar, sem gestos, sem terra, mas com direito à memória, à história, à narrativa. Se os artistas são historiadores, o Museu de Arte é também lugar das memórias de si, dos outros e das que são feitas entre e com as diversidades. O mal que talvez não seja apenas o lugar de produção das imagens contra as secas. Os artistas e atores que trabalharam para fazer deste museu um lugar de memórias também tinham um desejo de construir narrativas, fosse sobre chegadas, fosse sobre partidas, assim sendo como atores construtores da Casa de Marimbondos. O próximo capítulo é a ideia de tempos de imaginação museal. Imaginação museal é um conceito construído pelo museólogo Mário Chagas, onde ele vai dizer que é a capacidade que as pessoas têm de lidar ou de se relacionar com a linguagem poética das coisas, com a linguagem tridimensional dos objetos, né? Então ele vai fazer uma análise de Gilberto Freire, de Gustavo Barroso, de Darcy Ribeiro, de Mário de Andrade, né? Ele vai mostrando como esses personagens eles tinham imaginação museal, né? E aí a gente vai diferenciar imaginação museal de pensamento ou reflexão museológica, né? Que uma coisa é a produção da teoria museológica e outra coisa é a imaginação museal, que todos nós somos capazes, né, de estarmos construindo a partir da nossa relação com os nossos objetos dentro de casa, quando nós escolhemos que um objeto de família ele vai para uma determinada prateleira ocupar um lugar de destaque, porque ali nós queremos falar daquela memória, né? E aí, para discutir esse capítulo, a importância dele é mostrar que o MAUC é um museu plural, que é um museu construído a partir do diálogo, mas não necessariamente harmônico, né? Era um diálogo de controvérsias, era um diálogo de negociações, de disputas, onde esses modelos de museu estavam colocados em questão. Então a gente analisou 9 personagens. Só depois que eu percebi a coincidência de 9 tempos para 9 personagens. Hoje é que eu percebi isso. Então a gente vai pensar a imaginação museal do Antônio Bandeira, né? Ligada à ideia de... Sempre vai ter a palavra museu, né? O cadinho, né? Que é o objeto do seu pai, onde ele aprendeu a fundir metais, né? Fundir tintas, fundir sonhos, fundir ideias, né? E a ideia que ele tinha de que Fortaleza é uma cidade cosmopolita. Então, ao mesmo tempo que ele está usando a imagem do flagelado, né, que o artista é flagelado, ele está dizendo, não, mas Fortaleza pode olhar as minhas obras assim como em Paris, em São Paulo ou na Inglaterra, em Nova York, né? Fortaleza é uma cidade cosmopolita e ele defendia essa ideia, né? O Lívio Xavier Júnior, que é um trabalhador de museus, né? Um museólogo, podemos afirmar que ele é museólogo, vou defender essa ideia, que vai ser a ideia do museu profissional moderno, né? Ele vai para a Espanha em busca de uma formação, de um curso de museologia, e ele defende a ideia de um museu moderno, de um museu profissional, e já nos anos 60 ele estava discutindo sobre a importância de um programa museológico, que hoje nós chamamos de plano museológico.
Mas ele dizia, né, discutindo o projeto arquitetônico do museu, que não fazia sentido construir primeiro o projeto arquitetônico sem pensar no seu programa museológico, se ia ter biblioteca, quais eram as salas de exposições, se ia ter, como era que seria a circulação das pessoas, como seria a reserva técnica. Então, ele estava lá estudando, né, convivendo com diferentes profissionais e dizendo o MAUC ele vai ser construído a partir de um projeto moderno, né? E aí, moderno para ele significava dizer profissional, né? Ou seja, a partir da visão de um museólogo. E isso é muito legal. O Strigas, que é a ideia de museu história da arte cearense, que era a grande paixão do Strigas, era defender que o Ceará tinha uma história da arte. E ele queria que o MAUC fosse esse lugar da narrativa da história da arte do Ceará, só que esse não foi o projeto do MAUC. O projeto do MAUC, ele é outro. Não faço essa análise na tese, porque eu estou preocupada com os bastidores da instituição e não com a sua grande narrativa, né? Mas eu sugiro a ideia de que a coleção do MAUC é uma coleção híbrida. É uma coleção que atende ao lema do Martins Filho, que é do regional ao universal, né? Ele atende a esse lema, não é uma coleção que está preocupada em construir uma narrativa linear sobre a história da arte do Ceará, que era o projeto do Strigas e que ele construiu no Mini Museu Firmeza muito bem, né? E que merece ser estudado também. É um projeto que tem que ser estudado, a construção do Mini Museu Firmeza. Então, o Martins Filho, eu já disse, né, a ideia do universal pelo regional, então ele está sempre batalhando por isso, e vai realmente investir nessa ideia. Então, ele sabe que o Sartre e a Simone de Beauvoir estão em Recife, ele se mobiliza e traz Simone de Beauvoir e Sartre para cá, porque ele achava que era fundamental que a gente tivesse esse diálogo internacional também, tanto no sentido de divulgar a universidade, né, para o mundo, quanto de trazer o mundo para a universidade. Não era apenas um caminho. O Chablot, o museu, o outro e o embaixador das artes. Então, o Chablot é o estrangeiro que olha a produção cearense como outra, né, de outro, né? Então, ele vai construir a ideia da noção do Chico da Silva como primitivo, que eu acho que é o grande projeto dele, de um outro, né? Mas ele tem uma função importante, que é de embaixador das artes. Para existir circulação, que aí são esses diferentes cooperadores dos mundos das artes, você tem um museólogo, né? Você tem um gestor, você tem um embaixador. Qual é a função do embaixador? É promover e fazer as articulações necessárias entre as instituições para que os artistas circulem nos mundos das artes, para que eles saiam do seu mundo da arte local e alcancem outros mundos para fora do Ceará. Então, o Chablot, ele cumpria muito bem esse papel. Ele conseguiu fazer com que diferentes artistas circulassem, não só através de exposições, através de exposições, mas também através da escrita, porque ele escrevia em revistas internacionais. Então, ele fazia com que a memória desses artistas hoje possa ser acessada em revistas de crítica de arte francesas, suíças. Então, você tem aí uma permanência no trabalho desse embaixador. O Mário Barata vai ser um defensor do projeto de arte Ceará, mas, sobretudo, ele é dos direitos culturais. Ele está o tempo inteiro dizendo que é preciso investir em política pública para que os artistas possam trabalhar aqui, para que os artistas tenham formação, para que o dinheiro, né, da política pública federal chegue até o Ceará. Então, ele está todo o tempo fazendo esse debate. A Heloísa Joaçaba é uma gestora, né, e é também uma articuladora de uma rede